Bendito sejas tu, ó Deus de Israel, o Criador, o Redentor, aquele que nos sustenta, aquele que provê a vida para todas as criaturas, não só o ser humano, mas os animais, todos os seres criados esperam e das tuas mãos eles recebem o pão e a água e todas as provisões para a vida. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é refúgio no dia da tribulação e o Senhor conhece aqueles que em ti se refugiam. O Senhor é o único Deus verdadeiro a quem nós adoramos, servimos e é digno de culto. E Jesus é o enviado de Deus que nós adoramos e servimos. Pelo Santo Espírito do Senhor, fazemos essa oração aqui, nos apresentando nessa manhã como um sacrifício vivo, desejosos de que seja sacrifício santo e agradável ao Senhor. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós pecadores e nos perdoe as nossas transgressões e nossas iniquidades e o nosso pecado. Que o Senhor nos aceite. O Senhor lave a nossa alma, nos purifique das injustiças, purifique a nossa mente da corrupção do pecado. Vimos buscar em Jesus a força para não cairmos. Queremos levantar e prosseguir confiantes de que o Senhor não nos condena e que o Senhor nos dá a graça de recomeçar. Rogamos que nos encha do Espírito para que produzamos os frutos do Senhor e para que a luz de Cristo esteja brilhando em nós e nós levemos essa luz para o mundo. E então, Senhor, chegamos ao momento de interceder por nossos irmãos. Tu vês o que nossos olhos não veem. Tu ouves o que nossos ouvidos não ouvem. Eu vi alguma coisa aqui. O Senhor sabe a intensidade, a fé, o grito, o clamor e a necessidade dos que se apresentam a Ti nessa manhã. Estamos dispostos a pagar o preço, buscar-te de toda a nossa força, de todo o nosso coração. Por isso levantamos as madrugadas, porque queremos o Senhor. Como diz a música, não estamos buscando as tuas mãos, mas buscando a tua face. Arrependidos, conscientes de que só o Senhor é Deus, de que só o Senhor pode nos ajudar, de que tudo vem das tuas mãos, que o Senhor é a fonte de todo o bem, de todo o dom perfeito, nós nos dirigimos a Ti. Queremos apresentar aqui, Pai Santo, alguns nomes que são representativos. Eles têm alguns nomes aqui que representam 1000, 2000, que estão no mesmo quadro. Me lembro aqui do pastor José Wilson, nosso querido e amado pastor, presidente da nossa Associação Bahia. Rogamos para que o Senhor toque a vida dele. E como ele, existem muitas outras pessoas. Entre elas, está aqui no teu nome da Cláudia, que também está aí com estado de câncer. Nós queremos apresentar o Júnior, que é o pai da Silvia. O Júnior e o pai da Silvia. O Júnior que é irmão da Kelly, Senhor. Pedimos que no dia de hoje, neste 8 de setembro, o céu se dirija para esses teus filhos. Eu te apresento aqui a Fabíola, que está numa situação muito de dependência do Senhor, e rogo também pelo Evilásio. Ainda tem o Edmar, Senhor, que nossa irmã Adelane está clamando por ele. E eu vi, Senhor, no chat, mães clamando pelos filhos. Eu vi, Senhor, pessoas clamando por um emprego. Eu vi pessoas clamando pelo batismo do Espírito Santo. Eu vi pessoas clamando pelo casamento que está
se deteriorando ou já no fim. Eu vi enfermos clamando por cura. Senhor, eu sou um pecador, mas meus irmãos também somos pecadores e temos em Jesus um grande Salvador e nós cremos que o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça e que pela tua graça nós ganhamos o direito de poder falar contigo e te pedir essas coisas em nome de Jesus Cristo. E ainda o que o pastor Evaldo vai continuar te apresentando. Eu sou apenas a voz de milhares desses 10.000 que estão aqui. Senhor, ouça a nossa oração. Me perdoe nos meus pecados e ouça a minha oração e a oração do pastor Evaldo, pois estamos fazendo em nome de todos os santos que nesta hora estão unidos a Ti. Pelo mérito de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Senhor Deus, obrigado pela Tua constante presença conosco, Pai. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, pela intercessão 24 horas por dia no Santuário Celestial. Senhor Espírito Santo, pela lucidez, a direção e a clareza com que nos ajude a ver a Tua palavra. Pastor Moreira apresentou aqui vários nomes, Pai. Pessoas que estão clamando, pessoas que estão pedindo, muitas vezes desesperadamente, por uma solução. Ontem eu estive na casa da irmã Elza, Pai. Ela está acamada. Ela pedindo, por favor, que Deus interceda, independente do resultado. Nós queremos colocar essa irmãzinha também em Tuas mãos nesta manhã. Também a irmã Maria Alexandra, Pai, pede pelo Davi, Pai. Ó Senhor, quantas pessoas, Pai, quantas pessoas precisam, Senhor, desesperadamente de uma solução. A Isabel, Pai, pede pela sua irmã, a Vani Marques. Ela está aqui na sala conosco. Das milhares de pessoas, como diz o pastor Moreira, ali no chat, ali, Pai. Na hora que nós abrimos esse momento de intercessão, uma enxurrada de pedidos aparece. Pessoas pedindo pelo esposo. Eu apresento aqui o nome da Sandra, que faz um pedido ali no YouTube. O nome do seu Manuel. Pai querido, da Vanessa. Ó Senhor, por favor. O Salmo 40 nos dá, Pai, a alegria e a esperança de que o Senhor escuta o nosso clamor, o Senhor inclina para nós. E o salmista ainda diz que o Senhor ouve o nosso clamor, firma os nossos pés sobre a rocha, coloca um novo cântico em nossa boca. Bem-aventurado, Pai, aquele que confia no Senhor, e é nesta confiança que nós nos acheguemos até o Teu trono de graça nesta manhã e clamamos pela Tua presença, pela Tua mão que cura, que restaura, que auxilia, que dirige, que guarda. Ó Pai, nos abraça nessa manhã, dê o consolo àquele que precisa ser consolado, a cura àquele que precisa ser curado, o refrigério, ó Pai, para aquele que precisa de paz. Senhor, nós somos pecadores imperfeitos, mas no doce nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e que hoje vive e reina, nós nos atrevemos a chegar na Tua presença e derramar diante do Senhor, do Teu altar de graça e misericórdia, esses milhares e milhares de pedidos, ó Pai. Com o coração cheio de gratidão, cheio de alegria, confiante, ó Pai, no Teu amor, na Tua misericórdia, é que podemos pedir, é que podemos confiar. Por isso, entregamos desta oração, no doce e santo nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Pastor Moreira e Pastor Evaldo, muito obrigado. Sobre minha mão do Senhor.
E me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Querido Pai, nosso Deus amado, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui conectados na sala 57. Acima de tudo, muito obrigado pelo dom da vida, pela oportunidade de mantermos comunhão com o Espírito Santo nas primeiras horas desta manhã. Pai, eu quero de maneira muito especial fazer um pedido, ou colocar nas tuas mãos os pedidos aqui do pastor Wagner. Nós temos pessoas que estão precisando de uma forma muito especial de um milagre. Um milagre que nós entendemos que o Senhor tem poder para realizar. A Bíblia diz que não há nada impossível para ti. Nesse momento eu coloco em tuas mãos os dois pedidos que foram feitos aqui. Eu vou pedir ao pastor Wagner que me lembre aí os dois nomes, por favor. Filho do Marcos Galdino, com problemas emocionais, e o Rafael, filho do André, que extraiu o baço e está com pneumonia. Pronto. Você sabe que muitas pessoas estão com as emoções abaladas. Essa pandemia, ela acentuou ainda mais aqueles que já vinham com dificuldades. Então eu peço ao Senhor, que é o maior de todos os psicólogos, que vá até esse rapaz e transforme, Senhor, os pensamentos negativos em pensamentos positivos, pensamentos de fé, pensamentos de confiança e de esperança. Creio também que o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor pode colocar a sua mão poderosa e a saúde ser restabelecida. Eu quero te pedir, Senhor, nessa manhã, como médico dos médicos, que visite esse rapaz. O Marcos, ele precisa de um milagre e eu creio que o Senhor tem poder para isso. Esta sala agora, com as milhares de pessoas, todos nós nos unimos nesta oração intercessora por esses dois filhos teus. Também entregamos em tuas mãos o pastor Gilson. Será o mensageiro dessa manhã. Que o Espírito Santo tome seus lábios, seus pensamentos, tudo que ele falar agora seja unicamente vindo direto do trono da tua graça. Há outros milhares de pedidos que estão aqui. Entregamos todos em tuas mãos e fazemos isto carinhosamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Obrigado, pastor Edmir. Pastor Gilson, Deus o use e o abençoe. Amém. Obrigado, pastor Edmir, pela oração. Vamos caminhar juntos, então, queridos, nesse momento.
Agradeço àqueles que também já estão orando por nós, para que essa mensagem ela venha do trono de Deus, ela não venha apenas do coração de um ser humano, de um pastor da igreja, que ama a igreja, que tem interesse no crescimento dessa igreja, no crescimento espiritual, missionário, no avanço dessa obra tão maravilhosa no qual servimos, mas muito mais é desejo de Deus. Então é muito bom estar aqui com essa segurança de que é Deus que está conduzindo, é Deus que fala ao coração através de uma oração, através de um vídeo, através de um pedido de oração colocado aqui, ou até mesmo uma conversa aleatória, simples, e de repente brota um testemunho lindo e coisas assim acontecem na sala, que é diferente de qualquer coisa que a gente já viu. Vamos para a Bíblia. Quero convidá-lo a irmos, então, para a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, para nós estudarmos assim um tema maravilhoso, poderoso e transformador, completamente transformador para a minha vida e para a sua vida, e de maneira especial para os nossos relacionamentos. Eu amo de paixão o tema dos relacionamentos, namoro, arte da conquista, palestra para molecada, a gente fala disso até hoje. Eu estou ficando velho, mas não deixo de ser menino por dentro. E aí, quando vamos em algum internato, a gente dá esses seminários, a sexualidade, casamento, o tema em si da vida relacional, para mim, é muito especial. Sou muito apaixonado por esse tema, gosto de gente assim, com força mesmo, aqui é sem moderação, né? Então, é um prazer ver as conexões das pessoas, e quando eu falo de conexões aqui, me vem à mente doutora Raquel Fonseca, com aquele seminário dela um dia desse, que eu fiquei apaixonado até hoje. Então, é impressionante perceber o valor que a Bíblia dá para isso. E nós vamos, então, nessa hora, estudar na carta aos Efésios o segredo para relacionamentos plenos, felizes, e muito mais do que plenos e felizes, relacionamentos para a glória de Deus. E você vai ver que a essência não é o relacionamento, mas é aquele que pode fazer esse relacionamento de fato ser vital, ser pleno, ser poderoso. Porque eu acredito aqui, dos muitos que nós estamos aqui, há muitos solteiros, há muitos casados, há muitos viúvos, talvez, tomara que não, né? Mas é provável que tenha algum viúvo, tenha algum divorciado. Só que é provável que tenhamos pessoas aqui que tenham dificuldade na vida relacional, que tenham dificuldade na caminhada perto de alguém, ok? E não estou dizendo só na estrutura relacionamento conjugal, eu estou dizendo no relacionamento entre amigos, no relacionamento familiar. Claro que existe, porque nós somos seres humanos. E ser humano é claro dizer que se eu sou ser humano, logo eu sou ser humano pecador. Sendo ser humano pecador, é fácil dar ruim a qualquer hora e em qualquer lugar. É ou não é? É fácil dar ruim. Então, antes da gente mergulhar na Bíblia, deixa eu compartilhar 2 textos do Espírito de Profecia com vocês. Um eu já compartilhei da outra vez, e agora vem um novo. E esse diz assim, olha que coisa linda. Estão vendo aí? Alguém me deu um sinalzinho aí? Edneus Oliveira, dá um okzinho para mim aí para saber se você... Ah, ok. Então, vamos lá. Olha a leitura. Ó. É impossível a pessoa prosperar enquanto a oração não for o especial exercício da mente. Guarda no seu coração esse verso, escreve aí, tira uma foto da tela, mas coloca no acervo que você vem colecionando de pérolas que a Sala 57 dá para você a cada madrugada. Coleciona esse, porque esse, para mim, é muito forte. Está lá no Testemunhos, volume 2, ou eu acredito que está no Testemunho para a Igreja, né? Esse aqui talvez seja aquela versão que dizia só testemunhos, página 189. É impossível a pessoa prosperar. Então, aqui já está dizendo por que muita gente trava na vida.
trava no trabalho, trava na vida pessoal, trava nos relacionamentos, trava na vida espiritual, e parece então que sempre há um bloqueio que te impede de avançar. O texto está dizendo: é impossível a pessoa prosperar enquanto a oração não for o especial exercício da mente. E agora aprende que não é apenas orar nesse momento de madrugada, nesse momento da devoção. A igreja, queridos irmãos, que está transitando de Apocalipse capítulo 3, a Laodiceia morna de capítulo 3 de Apocalipse, ela vai logo chegar à igreja de Laodiceia 2.0. Apocalipse 18, verso 1. Aquela igreja que tem um brilho e uma autoridade que circunda toda a terra. Essa é a igreja, a mesma igreja, só que no batismo do Espírito Santo. Então, nós precisamos caminhar. E essa igreja, que agora é morna e é Laodiceia, ela sabe fazer devoção pessoal, ela tem momento de oração. Deixa eu concluir esse raciocínio e jogo outro texto e volto na tela com vocês. Só que a igreja que vai chegar lá, o Apocalipse 18:1, depois do Apocalipse 19, aquela igreja gloriosa preparada para a volta de Cristo, ela é uma igreja que ela avança além da devoção pessoal no começo do dia. E ela passa o dia com Jesus. Não é amanhecer o dia, fazer oração, ler lição, estudar, vem para a sala participar e agora diz assim: tchau, Jesus, e vai viver sozinho. Não, olha aqui, ó, é a oração como exercício da mente, ao longo do dia, na comunhão viva com o Senhor Jesus. Deixa eu só passar, então, agora o outro que eu já coloquei aqui, vocês já viram. Olha aqui, esse aqui também, para mim, é encantador. Só vai ser esses dois e vamos para a Bíblia. Caso pudesse haver uma convocação de todas as igrejas da terra, o objeto de seu clamor unido devia ser pelo Espírito Santo. Quando nós o temos, meus irmãos, que coisa mais linda, que promessa poderosa. Quando nós o temos, ou seja, quando temos o Espírito Santo, Cristo Jesus, nossa suficiência estará sempre presente. Amém? Você não diz amém? Isso não é lindo, irmãos? Se tivesse como reunir todo mundo na face da terra, todas as igrejas, deveríamos clamar unido pelo batismo do Espírito Santo, porque quando temos o Espírito Santo, temos Jesus Cristo presente conosco. Isso é totalmente revigorador, revigorante, transformador, poderoso para a minha e para a sua vida. E eu louvo a Deus, porque você está aqui conosco nessa manhã. Então, vamos para a palavra de Deus e entender. Já pode compartilhar. Todos aí já receberam, porque eu também já recebi aqui, o link do YouTube. Não cabe mais ninguém aqui no Zoom, mas você pode compartilhar. Lembra de alguém aí com alguma dificuldade na vida relacional, manda o link para essa pessoa agora e diga: venha aqui comigo para a sala, porque Deus tem um alimento para a sua vida. Manda para ele agora, tenta aí, você consegue. Eu não estou aqui querendo juntar muito mais pessoas, ninguém está aqui buscando, como o pastor Moreira acabou de comentar, né? A vaidade da fama. Isso aqui, irmãos, oh meu Deus. Mas aqui a ideia é compartilhar a vida, compartilhar Jesus Cristo, compartilhar uma mensagem que primeiro faz bem para a minha própria vida e agora pode fazer bem para a sua vida. Então, convida mais alguém, convida pelo menos 2 ou 3 pessoas aí do Zoom. Eu acho que eu vou conseguir convidar também. Quer ver? Eu aqui, enquanto a gente vai preparando, já estou vendo aqui um contato da doutora Raquel, querida, que Deus te abençoe, viu? Eu vou agora, o pastor Wagner já me mandou, eu vou mandar aqui para uma turminha aqui agora, e a gente vai para a Bíblia. Eu vou mandar, inclusive, para o grupo da minha família. Ó, estou mandando para outro aqui também. Esse aqui eu acho que já tem. Aqui, ó. Eita, coisa maravilhosa. Aqui mais alguns aqui, ó. Mandei agora. Pronto. Já estou mandando para vários.
para que essas pessoas também possam ter esse link em qualquer momento do dia ou agora, principalmente agora, elas possam, então, ter o contato com a palavra de Deus. Então, vamos para a Bíblia. Efésios é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu e ela tem uma, como é que eu posso dizer? É como se essa carta fosse dupla, ok? É uma carta só, todavia, ela tem um aspecto teológico, doutrinário, nos capítulos 1, 2 e 3, e nos capítulos, então, 4, 5 e 6, ela tem um elemento prático. Agora há pouco, enquanto o pastor Fernando e o pastor Wagner falavam aí desses 20 passos aí que devem ser perseguidos, buscados, praticados, essa questão da prática, eu ouvi algum deles dizendo ali claramente, olha que interessante, exatamente a gente introduz assim. Então, quando você vai para a parte teológica, a parte doutrinária, é o capítulo 1, 2 e 3. Quando você lê aqui, Paulo lida com a teologia. E eu ouvi o pastor Wagner dizendo, a teologia é importante, mas a prática é completamente fundamental. E então eu encontro em toda a carta o apóstolo Paulo dando uma poderosa ênfase na pessoa do Espírito Santo. E o que acontece, então, no capítulo 1, por exemplo, na parte doutrinária teológica? Ele diz que o Espírito Santo é aquele que sela a nossa salvação. E diz aqui no verso 13, em quem foste depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso que Satanás exulta quando um crente descrê da pessoa do Espírito Santo como uma pessoa da Trindade, como Deus. Porque o apóstolo Paulo está afirmando que é o Espírito Santo que sela essa vida para a salvação, e é o Espírito Santo que é a garantia de que quando Jesus voltar, eu receberei a minha herança. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Então, na parte teológica, está aqui a pessoa do Espírito Santo fazendo o que comigo e com você, irmã Natacira, lá de Cabo Frio? O que o Espírito Santo Adriano Montes faz com você? Ele te sela. Amém, irmão José Cícero? Ele te sela, irmã Olga, com o esposo. Irmão Francisco, o Espírito Santo te sela. E quando Jesus voltar, é o Espírito Santo garantia, viu, Marlene? É a garantia, é você mesmo. É o Espírito Santo a garantia que Jesus vai te receber e te glorificar. Isso não é lindo? Isso é maravilhoso. Agora, vamos caminhar para a parte prática. Ok? Sair da teologia e ir para a parte prática. Lá no capítulo 4, tem aquele famoso verso, Juvani Pereira, aquele famoso verso do apóstolo Paulo, dizendo assim, olha, lá no verso 30, deixa eu ver, verso 30, capítulo 4, verso 30. Abra a Bíblia, meu irmão, abra a Bíblia. Lá no verso 30, vocês, amigos do YouTube, abram a Bíblia. É uma alegria saber que tem essa multidão aqui no YouTube nos acompanhando. Deus abençoe você. Não se distraia com os comentários. Fica ligado na palavra, ok? Olho na Bíblia e olho na tela. Não entristeçais o Espírito de Deus, o qual fostes selados para o dia da redenção. Veja agora, olha que ligação, pastor Fernando Flores, olha que coisa linda, irmão Clóvis. O apóstolo Paulo diz no capítulo 1, diz assim, olha, o Espírito Santo é o que sela você quando você crê e te separa para Deus, e o Espírito Santo é a garantia, é o penhor da nossa herança quando Jesus voltar. Agora, o que o apóstolo Paulo fala? Isso é teologia, doutrina. Agora, na parte prática, então, da parte doutrinária, é o Espírito Santo para mim. A atitude do Espírito Santo para comigo. Na parte prática, é a minha atitude para com o Espírito. Ficou claro, Marciano e a esposa? Ficou claro? Isso. Então, olha que interessante, pastor. Marina, Cláudio, olha aí vocês dois aí juntinhos aí. Teologia
a atitude do Espírito para comigo. O que ele faz em mim, o que ele faz por mim, o que ele faz comigo. Na parte prática é o que eu faço para com o Espírito Santo. E a primeira recomendação na parte prática é: não entristeça o Espírito de Deus. Então, daqui para o Espírito é: não entristeça, porque de lá para cá, ele te sela. Ele é o selo. Ele selou você para o dia da redenção. Que coisa tremenda, isso é tremendo demais. Mas a gente tem que avançar, e vamos avançar na parte prática. Então, na parte prática, qual é agora uma outra atitude que eu devo ter, que eu devo ter para com o Espírito Santo agora? E aí diz assim, no capítulo 5, e agora no verso 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, é um texto que me recomenda a entender a vontade de Deus. E agora diz assim: e não vos embriagueis com o vinho. Olha, agora há pouco nós ouvimos o quê? Pastor Gondim, não entristeça o espírito. Agora o apóstolo Paulo diz assim: e compreenda qual é a vontade de Deus para a sua vida. E ele diz assim, então: não embriagueis com vinho em que há devassidão ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora, o que tem a ver? Por que essa comparação vinho, bebida alcoólica, com o Espírito? Não parece assim algo bem dicotômico, bem distante? O que é interessante perceber, queridos irmãos, queridos pastores, queridos do YouTube e no Facebook e aqui no Zoom, é que 2 vezes a Bíblia traz o exemplo prático de pessoas cheias do Espírito que foram confundidas com pessoas bêbadas. Quem? Lembra do Antigo Testamento, quando Ana, mãe de Samuel, antes de tê-lo, fora ao templo e ali estava orando? Lembra Jaqueline Carvalho? Você que está aí atenta? Lembra? E agora Ana está ali orando, o coração contrito, se derramando perante Deus. O sumo sacerdote ali chega e a confunde como estando ela bêbada. Qual é o outro momento, então, agora que alguém foi confundido, Lourdes Nóbrega, como alguém bêbado, ou alguns estavam... Quem? Os discípulos, pastor Delmar Fonseca. Os discípulos, lembra do Pentecoste? Quando alguém está assim, nossa, como é que eles falam em outro idioma, sendo eles iletrados? Mas como é que pode? E alguém chega e diz assim, eles estão bêbados. Olha agora, hein? Aí o apóstolo Paulo diz assim, ei, compreenda qual é a vontade de Deus. Não esteja embriagado com o álcool, com o vinho, mas esteja cheio do Espírito. Por que parece uma coisa com a outra? Eu acredito que podemos aí encontrar vários significados, mas um deles, irmã Miriam de Freitas, um deles para mim é o principal. Qual é? É o fato de que quando uma pessoa está alcoolizada, ela está fora do controle natural da vida. Então você despreza qualquer insulto de um bêbado pelo fato dele estar bêbado. Verdade, sim ou não? Você não está nem aí, Neuci Lins, com alguém que... Porque está bêbado, deixa para lá. Porque você diz assim, ele está fora de si, ele não sabe o que está falando. Compreende agora? Então, quando eu vou para um bêbado, ele está fora do controle da vida. O álcool conduz. Quando eu vou para uma pessoa cheia do Espírito, ela está fora do controle da vida. É o Espírito Santo que conduz. Diga amém. Por isso, uma coisa, ao mesmo tempo distante da outra, pode ser parecido. E Paulo diz, não seja controlado pelo alcoolismo, pelo vinho que governa a vida, mas seja controlado pelo Espírito Santo, que também tem poder de governar a vida. Aí ele diz, já que é para ir para a ideia do
de ser controlado pelo Espírito Santo, é como se o Espírito Santo, então, agora fosse, de fato, em contrafação ao álcool, que é líquido, também um líquido que pode encher. Olha aí que coisa. Aí ele diz, enchei-vos do Espírito. E agora, quando eu vou para esse verbo, para essa expressão, enchei-vos do Espírito, aqui em grego é o verbo pleronste. E esse verbo que vem do verbo plerim, de encher, então o pleronste aqui, o enchei-vos, está no plural, não é para mim como pastor somente, é para mim, é para minha esposa, para os meus filhos, é para minha igreja, é para todos. É para você e para sua casa, quem crê nisso diz amém. O batismo do Espírito Santo, o enchimento pela pessoa do Espírito Santo, não é somente para as mulheres da igreja, não é somente para o grupo de oração, não, é para todos, é para as crianças, para os jovens, para os adultos. Só que esse verbo também está no presente. Então, o batismo do Espírito Santo não é uma experiência para o futuro. No futuro, nós vamos ter o derramar pleno na chuva serôdia, mas é nosso privilégio, como diz Ellen White no livro Eventos Finais, capítulo 13, é nosso privilégio termos agora o batismo diário do Espírito Santo. Então, é no plural, pleronste, é no presente, é para agora, só que também está na voz passiva. A voz passiva é diferente da voz ativa. A voz ativa é quando a pessoa provoca a ação, ok? Na voz passiva, ela recebe a ação. Então, se eu digo para você, irmãos, dirigindo ontem, atropelei o cachorro. Eu, voz ativa, eu sou atropelador. O cachorro foi atropelado, então o cachorro está na voz passiva e eu na voz ativa. Ele sofreu apenas o acidente. Isso não aconteceu, tá? É só um exemplo. Daqui a pouco vai dizer que o pastor Gil está atropelando os animais. Não é nada. É só um exemplo. Então, quando a Bíblia diz assim, ó, enchei-vos do Espírito, o verbo pleronste no grego está na voz passiva, ou seja, não é você que se enche. Você tem que permitir, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que clamar, mas é uma ação de Deus para você. Amém. Você está na voz passiva, você recebe o Espírito, você é preenchido e enchido com o Espírito, mas é Deus que opera essa obra maravilhosa a partir daqueles que clamam. Lembra de Lucas capítulo 11, quando pregamos de uma outra vez? Quanto mais dará a vocês o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Quem é que dá o Espírito Santo? É Deus. Só que tem um detalhe interessante aqui agora, que o pleronste está no plural, ou seja, é para todos. O pleronste, o enchei-vos, está no presente. Então, não é para a semana que vem, é para hoje, dia 8 de setembro de 2021. Hoje vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Hoje. E está na voz passiva. Eu vou orar para que Deus me encha do Espírito. E está também no modo imperativo. Imperativo vem de imperador, a ideia do aquele que manda. Exatamente. Não é um conselho, não é uma ideia, não é uma sugestão, muito menos uma opinião de Deus. É uma ordem. Ah, meus irmãos, quando essa igreja obedecer a ordem de Jesus de ser cheia do Espírito Santo, o que vai acontecer, meu Pai? Que coisa tremenda! É uma ordem. É uma ordem. Agora, por que Deus ele vem para nós e parece que ele toma a nossa liberdade, diz, estou te dando uma ordem. Estou te dando uma ordem. Olha o que eu encontrei aqui nesse livrinho, ó. O batismo do Espírito Santo. Dennis Smith. Lá na página 112,
ele, então, nesse capítulo, extraiu citações do Espírito de Profecia. Por que Deus está tão preocupado com que sua igreja viva essa experiência hoje, agora? Aqui tem um texto da revista Sign of the Times, 27 de novembro de 1879. Ellen White escreveu assim. Presta atenção para você ver a força do texto. Os pretensos crentes que chegam despreparados ao tempo de angústia confessarão em seu desespero seus pecados perante o mundo em palavras de angústia, enquanto que os ímpios exultam sobre seu desespero. Ela não está falando de pessoas mundanas, perdidas, ela está falando dos pretensos crentes. Ela diz assim agora, é forte, hein, irmão? Segura essa daí, é forte. Aqueles que vão adiando a busca pelo Espírito Santo, aqueles que vão deixando para o futuro. Olha agora. O caso de todos eles é sem esperança. Os que adiaram a preparação para o dia de Deus não podem fazer essa preparação no tempo de angústia, nem em qualquer período futuro. Irmãos, para quando é o preparo? Edneuza Oliveira, para quando é? Para agora, para hoje. Por isso, meus irmãos, avancemos nessa direção, avancemos nessa busca, porque agora eu entendo por que Deus é tão incisivo, é tão forte quando ele diz: encher-se do Espírito não é opção, é uma ordem. E tem que ser agora, senão a gente está perdido, de verdade. Então, venha comigo para as bênçãos que prosseguem a partir desse texto tão lindo, dessa afirmação tão poderosa. Irmãos, Johannes Meyer chega a dizer assim, ó, esse é o único texto no Novo Testamento que fala diretamente do preenchimento do Espírito Santo como um mandamento. É como que se parece aqui haver a mesma força de um dos mandamentos da lei de Deus. Ele faz esse comentário. Então, agora, o que acontece com uma pessoa cheia do Espírito? Ou, de outra maneira, como pode Suel, como pode Pereira, como pode viver uma pessoa que vive, que tem essa premissa, esse valor, essa busca, esse cuidado de dia a dia? Rosângela Lobo está orando e buscando o Espírito Santo. Pode sorrir para mim, que eu estou sorrindo para você também, linda. O que acontece, irmã Nina Carvalho? O que acontece, querida, quando alguém vive essa experiência? Qual é o efeito do batismo do Espírito Santo, do encher-se do Espírito Santo sobre minha vida e meus relacionamentos? Ah, vem comigo, Laurentino, é você mesmo. Vem comigo, Laurentino. Nilda Alves, vem comigo. Você está no carro, não está? Que bênção. Vem comigo. Olha agora. Quando o apóstolo Paulo diz assim, enchei-vos do Espírito, o Clóvis já colocou o texto ali como fundo ali, viu, Clóvis? Parabéns. Quem te vê que por trás de você tem uma promessa linda. Quando o apóstolo Paulo diz assim, enchei-vos do Espírito, e eu dei para vocês o verbo muito bem conjugado no grego aí, e até mesmo no português, ele agora coloca verbos no gerúndio. Olha lá. Olha aí, Suema Rosa, o verso 19. Falando, veja que entrou no gerúndio, Elice, entrou no gerúndio. Falando entre vós com salmos. Ademara Batista diz assim agora, ó, louvando de coração, Rosinha Miranda, olha aí, ó, e entoando,
louvando de coração ao Senhor com cânticos espirituais. A primeira coisa maravilhosa, José Leôncio, que acontece na vida do cristão, na vida da pessoa que começa a clamar para ser cheio do Espírito Santo, é uma transformação interior. Ele passa a olhar para o espelho com mais alegria, porque essa pessoa, ele passa a se amar, porque ele não só vê os outros como imagem e semelhança de Deus, mas ele, Jaqueline Magaieski, ele vê-se também como imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz que essa pessoa passa a louvar, passa a salmodiar, passa a cantar, a cantarolar, e se ela é desafinada, ela assovia. Já viu gente que desafina até batendo palmas? Tem ou não tem? Pode ser sincero. Não é todo mundo que tem aí o dom de pastor Semei Gondim, ou de outros aqui, que Márcia Laiane, que arrebenta cantando. Não, tem alguns aqui que se cantar, a gente diz assim, miseriluia, misericórdia com aleluia. Sim ou não, irmã Raxa? É isso mesmo. Tem gente que se cantar perto de você, ele canta tão fora da linha que faz até dueto. Ele consegue fazer uma voz separada sem saber. Então, aqui não está falando do dom da música, irmã Valdenita Lessa. Aqui está falando do espírito de alegria que invade o coração do crente quando é possuído pelo Espírito de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Então, o que é isso nos relacionamentos, irmã Aderli? Isso é relacionamento intrapessoal. Eu feliz comigo. Isso aqui não é humanismo, não, irmãos. Muito menos narcisismo. Isso aqui é obra do Espírito Santo de Deus. Como é que uma mulher cheia do Espírito de Deus deveria acordar? Sobe na cama, olha diante dela, tem um grande baita espelho, e ela dá um sacode no cabelo, que às vezes não está alinhadinho como foi dormir, porque às vezes vai dormir como um filme de romance e acorda como um filme de terror. Mas tudo bem, é só dar uma passada de mão. E ela diz assim, a gata acordou. Porque ela é feliz quando se olha no espelho, porque ela vê alguém, a imagem e semelhança de Jesus, e alguém cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que essa pessoa, ela cantarola, ela salmodia, ela louva. Quando você encontra alguém cantando por aí afora, sorrindo, cantarolando na rua, você fala, essa pessoa viu o passarinho verde. Essa pessoa está o quê, Diana Leal? Ela está feliz. Então, eu entendo, irmãos, que a primeira atitude maravilhosa de uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que transborda em alegria para aqueles que estão ao seu redor. Em nome de Jesus Cristo, receba o Espírito Santo e deixa ele te fazer feliz e te dar hoje um coração alegre, um coração feliz, um coração que louva. Fica imaginando o Ralph aí, pertinho da Camila, acordando de manhã, Ralph, olhando no espelho, endurece o peitoral e diz assim, o herói acordou. Hã? Coisa linda, hein? Murcha a barriga, viu? Murcha a barriga. Por quê? Porque você, cheio do Espírito Santo, é feliz no relacionamento intrapessoal. Agora, tem gente sem o Espírito Santo, misericórdia, meus irmãos. Isso, por favor, deveria ser, pastor Wagner, um requisito. Quem vai ficar na recepção da igreja? Pastor Ivo tinha que ter lá. Quem está mais cheio do Espírito. Recepção da igreja é lugar para gente cheia do Espírito, porque é aquela pessoa que sorri, que cumprimenta, diz bom dia. Agora, imagina, coloca na recepção da igreja lá, pastor Flores, vazio do Espírito, que não cantarola, que não louva, que não salmodia, que não está bem com o espelho, e a pessoa chega e diz, bom dia, e ele diz, o que é que tem de bom? Misericórdia. Tem gente assim ou não tem? Diga para mim. Tem gente assim ou não tem? Às vezes numa comissão de igreja,
crente sem... Vamos melhorar? Crente vazio do espírito, amargurado, e sai carregando as amarguras de uma vida inteira. Semblante caído, coração ferido, alma ressentida, cabisbaixo, não consegue andar na rua de cabeça erguida. Por quê? Coração pesado. Mas, irmãos, a Bíblia diz que quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, eles caíam na graça do povo. Era a igreja viva, cheia de alegria. É por isso que aqui na sala 57 o ambiente é contagiante, não é? Tem que ser, irmãos. Mas não para por aí, não. Ô, meus irmãos, esse sermão é tão bom que tinha que dividir em 2, porque a coisa começa a melhorar. É muito bom. Vem comigo, ó. Vem comigo. E, ó, eu vou dizer logo, hein? Isso aqui não é palestrinha de autoajuda, não. Embora eu respeite os irmãos que são coach. Mas isso aqui não é autoajuda, não. Isso aqui é ajuda do alto. Isso aqui, ó, é a palavra. Viva! Quando o apóstolo Paulo agora diz que a primeira maravilha do Espírito Santo é me dar a alegria de viver, ele diz assim no verso 20, dando sempre graças a Deus, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontece com o coração de alguém cheio do Espírito? Ele primeiro é feliz. Irmã Vera Portes, ele é feliz. Nilde, ele é feliz. Wesley, Otorgantino, meu Jesus, que beleza de nome bonito. Ele é feliz, só que o que mais ele é? Ele é agradecido. Ele tem um coração grato, mas não é só agradecido pelo aumento de salário, a vacina, a doença que foi curada, o emprego que conseguiu, passou no vestibular, passou na OAB. Ele não é só agradecido por coisas boas, não. Ele é agradecido por tudo. Está aqui, ó. Por tudo. Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo alcançou maturidade espiritual para agradecer a Deus até pelas dificuldades da vida, porque ela aprendeu na caminhada com Jesus que Deus é especialista em transformar catástrofes em bênçãos, amargura em doçura. Então ele se antecipa ao final glorioso de cada dor e diz, agradecido eu sou a Deus pela dificuldade. Isso aqui é coisa de gente madura na fé. Agradece por tudo. Ai, pastor, até por um câncer? Claro, porque Deus vai te dar ou o milagre da cura ou o milagre da força, ou o milagre da restauração da vida. E isso vai ser um prêmio para você depois da prova. Amém? O que mais tem aqui? Aí vem o verso 21 agora e diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha, louvando intrapessoal, eu e eu, dando sempre graças, eu e Deus e eu e as pessoas, coração agradecido, muito obrigado, muito obrigado. Eu me lembro que essa foi a receita que dei para uma jovem que estava com depressão. E ela foi curada em nome de Jesus. A arte de ouvir muito obrigado. Ah, coisa linda! E agora diz a Bíblia, sujeitando-vos uns aos outros. Olha, sujeitando-vos uns aos outros é relacionamento interpessoal. Olha aí, doutora Raquel, coisa linda. E agora a Bíblia diz, sujeitando-vos. Humildade, minha gente. Ainda tem muita gente com crise de autoridade nesse negócio, que quem manda aqui sou eu. Quando um pai tem que falar para o filho, quem manda aqui sou eu, ele já não manda mais no coração do filho.
Quando o marido tem que gritar para a esposa e dizer, me respeite que eu sou o homem dessa casa, ele pode ser o homem da casa, mas não é mais o homem do coração dela. Quer conhecer o narcisista? É só ouvir assim, você sabe com quem você está falando? Aí você já identifica, achei o narcisista. Entendeu? Crise de autoridade. Se ele não estiver no controle, no domínio, ele não é feliz. Aí Jesus diz assim, deixa ser cheio do Espírito Santo e você não vai controlar mais a vida de ninguém. Você vai se sujeitar, você vai ter humildade. Meus irmãos, e essa humildade de Jesus Cristo, ele diz, aprenda comigo que eu sou manso e humilde. A humildade precede a honra. Louvado seja Deus, que é o Espírito Santo que nos torna humildes. É por isso que, tendo o Espírito, a gente tem Jesus. E então nós precisamos de pessoas humildes. Essa igreja precisa ser humilde. Nós, pastores, precisamos ser humildes. E agora estamos olhando para a Bíblia e vendo qual é o segredo da humildade. Seja cheio do Espírito. Qual é o segredo da gratidão? Seja cheio do Espírito. Qual é o segredo de jogar para longe de mim essas angústias que me deixam triste? Seja cheio do Espírito, coração alegre, louvor intrapessoal, gratidão a Deus e às pessoas. E agora, então, humildade para com o próximo. Não importa, é na igreja, no clube de desbravador, com o patrão, com os colegas de trabalho, na sala de aula, na faculdade. Humildade, minha gente. Só pode existir humildade do coração do crente, humildade verdadeira, como fruto de alguém que está buscando ser cheio do Espírito Santo de Deus. E aí, está aprendendo, sim ou não? Preciso ser humilde. Para onde eu vou, pastor? Eu vou fazer terapia. Vai te ajudar muito. Mas o que vai transformar em essência seu coração é o batismo maravilhoso do grande terapeuta Espírito Santo. Oh, glória! Veja que eu não estou destituindo ninguém das suas funções e profissões, até porque admiro terapia, admiro psicólogos, admiro psiquiatras, admiro coach. Só que, meu irmão, nenhum desses tem minha maior admiração do que a pessoa do Espírito Santo, porque ele pode o que nenhum ser humano pode. Quem crê diz amém. Amém? Estou vendo o amém dos meus irmãos aqui. Amém. Então, quer ser feliz nos seus relacionamentos? Quer ser feliz das suas amizades? Quer ser feliz no seu casamento? Pastor, tem casamento aí? Entra comigo agora, para a gente concluir. Vem comigo. Verso 22. Olha que gema do evangelho tem aqui para a minha igreja, para os solteiros que vão casar e para os casados que, em nome de Jesus, não vão se separar. Diga aí, pastor Gondim, amém? Você que é terapeuta de família, e eu sou apaixonado pelo pastor Gondim, falando de família, ele é tremendo, eu amo, repito coisas que ele já ensinou, e uma das grandes lições da minha vida eu aprendi num encontro de pastores lá no sul de Rondônia, que ele foi nos atender, um concílio. Coisa tremenda. Eu fico feliz de ter aqui tantos homens, mulheres, pastores, a quem Deus usa. Não é bom, irmãos? Ser pastoreado por um grupo abençoado assim, né? Isso é muito bom. E aí eu cito alguns deles aqui, como já citei agora. As mulheres, verso 22, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Tem gente que já se desespera logo. Ai, meu Deus, está mandando eu ser submissa ao marido, está mandando eu sujeitar o marido vai ter que mandar em mim. Por favor, não concentre a sua atenção naquilo que Deus está pedindo para você no contexto do marido, mas coloque mais atenção na comparação de quem ele considera seu marido. Então, quando a Bíblia fala sujeitar, ou seja, submissa, não está dizendo que você tem... Porque entenda, marido não manda em mulher, mulher não manda em marido.
A gente brinca com isso, mas não existe isso. Nenhuma esposa deve obediência ao seu marido. Obediência quem deve é filho para pai. É empregado para patrão. Mas relacionamento conjugal não envolve obediência. Envolve respeito. Para a mulher é respeito. Então está dizendo aqui, Eliane e o Léo, respeite seu marido. Mas muito mais importante, mulher, de você olhar para o verbo que te dá uma ordem, dizendo faça isso para o seu marido, é dizer com quem você tem que comparar o seu marido na hora de respeitá-lo. E está dizendo aqui, respeite seu marido como ao Senhor. Então você agora olha para o seu marido e diz assim, eu vou respeitá-lo como se ele fosse o Senhor Jesus Cristo. Aí o texto continua, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Igreja. Sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita, ela respeita a Cristo, assim também as mulheres respeitem aos vossos maridos. É fácil, mulher. Respeitar o marido não é fácil. Agora, respeitar o marido como se esse marido fosse Jesus Cristo, aí deu ruim. Aí ficou difícil. Deixa eu me limpar aqui. Aí a coisa parece que piora. Você fala, meu Deus! Porque eu consigo imaginar uma esposa gritando com o marido. Mas eu tenho dificuldade de imaginar uma igreja gritando com Jesus. Porque aqui está dizendo que a mulher é como a igreja. O marido, para ela, deve ser como Jesus. Pastor, pastor, está pedindo demais. Pastor está pedindo. Ué, mas não sou eu? Ué, olha para a Bíblia. É o pastor Gilson que está falando isso? Aqui a Bíblia. Mulher, respeite o seu marido como ao Senhor. Ué, então rasga a sua Bíblia e vive brava como você vive. Porque aqui é a palavra de Deus. Agora entenda, quando Deus... Não parece algo difícil que Deus acabou de pedir? Suel Pereira, pode dizer aí para mim. Não sei se seu marido está pertinho de você, mas pode dizer para mim aí. O que está pedindo aqui agora para a mulher como esposa é difícil ou não é? É difícil ou não é? Irmãos, aqui é quase missão impossível. É luta. Agora, pastor, é difícil demais, pastor. A minha vontade, pastor, quando ele chega, é quebrar a vassoura nele, porque ele deixou a roupa em cima da tampa do vaso, pastor. Não aguento um homem desarrumado desse, pastor. Você quer ver quando eu chego em casa, pastor, e ele chega, e eu vou para a pia lavar minhas louças, e ele senta no sofá, pastor, e descansa. Pastor, eu não consigo descansar. E nem deixa ele descansar também, né? É uma luta. Pastor, não dá. É algo difícil respeitar o marido como ele é o Senhor. Mas por que não é impossível? Porque a fonte desse aprendizado não é os livros, é o Espírito. Para onde a mulher, a esposa, Juvani Pereira, de Santana Santos, para onde a esposa tem que ir quando encontrar dificuldade de respeitar o marido? Volta para o verso 18. E seja cheia do Espírito. Somente o Espírito Santo pode dar esse poder espiritual para uma esposa, de ser amorosa, respeitosa para seu marido, independente de quão longe ou perto ele esteja de ser parecido com o Senhor. Valeu a dica, irmãs? Sim ou não? A Bíblia não está perguntando como é seu marido. A Bíblia está dizendo que você precisa ser assim. A Bíblia está dizendo, o caminho é aqui. Seja cheia do Espírito. E você vai ser uma esposa melhor.
Você vai ser uma esposa parecida com a igreja. Você vai ser uma esposa admirada por Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Então agora Deus tem um parâmetro para as esposas dessa igreja. A sua igreja é o modelo para a esposa no casamento. Já tá bom para as mulheres. Vamos terminar com os homens? E agora fica pior. Agora deu ruim, irmão. Se as mulheres estão aí com o cinto apertado, endurecendo a barriga, dizendo, meu Deus, que dificuldade o pastor está pregando hoje, meu Deus. Você não tem noção do que vem agora. Irmã Maronilda, olha a bucha. Verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, nem, cadê meu Jesus? Perdi o texto. Nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A Suel chega e colocou o fone no ouvido do maridão agora. Escuta que agora é tua parte, abençoado. Pega que tem mais. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Marido, Deus não manda a sua mulher te amar. Ele manda a tua esposa te respeitar. Mas a ordem número 1 de Deus para com o marido é: ame sua esposa. E não é só de qualquer jeito, não. É amar, é cuidar, é ajudá-la, é proporcionar para ela momentos de paz e alegria, é diminuir as rugas dela. Então você vai lá e lava a louça para ela, senta ela e deixa ela descansar, faz um suquinho para ela, um chazinho para ela. Se ela estiver aí pedindo ajuda para fazer uma cirurgia, para dar uma melhoradinha, aí na carcaça, você vai lá e paga para ela também. Compre para ela o kit Jezabel, aquele retoquezinho de leve, porque tem umas que coloca demais, que quando dá um sorriso, a cara trinca, não precisa, mas precisa estar alinhada bonita, perfume, 2 ou 3, sapato. Não é consumismo, não, é cuidado. Que negócio é esse da mulher sua ter 2 sapatinhos só? Está anulando a sua esposa, seu miserável? Faz isso não. Ai, pastor, mas ela gosta muito de salão. Deixa ir para o salão. Não é salão de baile, de festa, é salão de cabeleireiro, de manicure. Deixa aí, porque Deus está mandando. Cuida dela, alimenta, não deixa passar fome, deixa a unha bonita, cabelo bonito, rostinho bonito, roupinha bonita, está mandando cuidar. Porque se você não aprendeu a cuidar da sua esposa, você não vai chegar no estágio maior, que é morrer por ela. Aqui está dizendo, marido, ame como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui está dizendo que Jesus morreu pela igreja. Então está dizendo, marido, como Jesus morreu pela igreja, esteja pronto para morrer pela sua esposa. Eita, padrão alto, meu Deus. Pastor, o senhor está doido. É difícil demais. Eu mal consigo cuidar, quanto menos morrer. Então, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o marido, quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus, mais ele ama a esposa, mais ele cuida, faz carinho, declaração de amor, no meio de gente, sozinho. Os filhos ficam doidos. Como é que papai é besta, apaixonado por mamãe? Parece bobeira, meu pai, parece brincadeira isso, mas está na Bíblia. Agora, quando o casal chega para mim e diz, pastor, conversa com a gente, pastor, vamos nos separar. Por quê? Ah, pastor, nosso problema é financeiro. Aí vem para mim, mentindo. Ah, pastor, perdão. Ah, pastor, ela briga demais. Ah, pastor, nossa questão é sexual. A gente não se entende. Meus irmãos, esse problema sempre será secundário. Sabe por quê?
Porque a raiz de todos os problemas conjugais está em não obedecer o Efésios 5,18. Porque o marido que busca o Espírito e se enche do Espírito, como o texto propõe, ação habitual contínua, seja cheio do Espírito, ação habitual contínua. Um marido que dia a dia ora e busca o batismo do Espírito Santo, ele se torna parecido com Jesus. Qual é a mulher que depois de 20 anos de casada não vai continuar apaixonada por um marido que se parece com Jesus Cristo? Qual é o marido que depois de 30 anos de casado, 18 anos como eu, não vai se apaixonar por uma esposa parecida à igreja de Jesus Cristo? Então, quando você me diz assim, pastor, eu tenho um problema conjugal, esse problema é secundário, porque o problema primário foi o afastamento do Espírito, o esvaziamento do Espírito. Ah, meus irmãos, quando há ausência do Espírito, há a presença da raiva, a presença do domínio, a presença do rancor, a presença da crise de autoridade, a presença da ingratidão, a presença do olhar nos defeitos. Quando não há o batismo do Espírito Santo diário no coração desse marido e dessa mulher, então o espírito do mal enche o coração, os defeitos aparecem e a coisa vai dando ruim, e vai dando ruim, e vai dando ruim, e daqui a pouco não tem outro. Separação. Separação, sabe para quem é? É para gente fraca. E não é gente fraca na relação, é gente fraca com Deus, na relação com o Espírito. Esposa, quanto mais perto do Espírito você estiver, quanto mais cheia do Espírito, mais parecida à igreja você vai ser. Marido, quanto mais perto, mais cheio do Espírito você estiver, mais parecido a Jesus você vai ser. Então, o meu desejo é que você viva a plenitude dos seus relacionamentos, na plenitude do Espírito Santo de Deus. Relacionamento intrapessoal, falando, salmodiando, cantando, louvando, feliz com você mesmo. Relacionamento intrapessoal, sujeitando, humildade, coração cheio de gratidão. Então, quando Paulo mergulha na estrutura máxima do relacionamento, marido e mulher, ele então diz, agora o marido cheio do Espírito ama a esposa a ponto de morrer por ela, e a mulher cheia do Espírito respeita o marido como a igreja. Eita, alvo lindo! Hã? Que tal nessa manhã colocarmos esse alvo para a nossa vida? A mulher dizer, Senhor Jesus, eu quero ser como a igreja para meu marido. E o marido dizer, Senhor Jesus, eu quero ser como Jesus para minha esposa. Encha-me do Espírito. Quantos querem levantar a mão e dizer, pastor, eu aceito esse supremo alvo da vida. Eu quero ter humildade. Isso, levante a mão. Eu quero ter humildade. Eu quero ser como Jesus. Eu quero ter o coração agradecido. E eu quero ter a minha vida transbordando de alegria. Alegria contagiante. Que Deus abençoe você e Ele está anotando sua decisão agora. Deus te abençoe. Que você seja cheio do Espírito e seja feliz. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Eu vos enviarei outro Consolador, que seja como o Pai e eu somos um.
isso enviarei um outro Consolador que esteja sempre convosco em qualquer lugar, que seja força sempre presente nas horas negras, nunca ausente, não poderia deixar-vos sós e vos dará poder. Grande Deus e Pai que habita nos altos céus, a multidão que aqui se faz presente foi alimentada pela Tua palavra por meio do pastor Gilson. Como diz a Tua serva, Ellen White, nós precisamos aprender a raciocinar da causa para a consequência, e nós aprendemos isso aqui hoje nesta mensagem. Os nossos problemas não são aquilo que nós vemos ou ouvimos, mas a falta de um relacionamento com o Espírito Santo. Portanto, Deus, enche-nos. E eu quero, ó Deus, rogar a Tua bênção sobre nós. O pastor Gilson vai encerrar a sua mensagem com uma oração, abençoando-nos mais uma vez. Pastor Gilson, por bondade. Querido Deus, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que, como essa música tão linda cantada agora diz, nos enviou o seu Santo Espírito. Oh, meu Deus, como é maravilhoso, Senhor. Como é gratificante entender essa verdade e colocar como propósito máximo na vida ser cheio do Espírito Santo. Como é maravilhoso olharmos para as pessoas ao nosso lado e passarmos a amá-las como Jesus. A olhar para nós mesmos e vermos em nós o brilho da presença do Espírito de Deus e ter o coração alegre, não por um bem que recebemos, mas pelo bem maior que é o Espírito Santo que habita conosco. Pai lindo e querido, oro agora, Senhor, por cada membro dessa igreja tão grande, cada membro dessa sala, cada irmão no Zoom, irmã, cada pessoa no YouTube agora, Senhor, que ouviu essa mensagem, que tomou essa decisão. Eu vou orar mais pelo batismo do Espírito Santo. Eu quero agora ser mais cheio do batismo do Espírito Santo. E vou ter relacionamentos felizes, relacionamentos que louvam o nome de Deus. Eu, ó Deus, peço a bênção para cada casal, meu Pai, que hoje sejam batizados pelo Espírito Santo, e cada esposa aqui seja semelhante à igreja, e cada um de nós, maridos, sejamos mais ainda como Jesus. Quando isso começar a se distanciar de nós, nós agora sabemos qual é o caminho, voltemos e sejamos cheios do Espírito Santo. Abençoa, Deus, nosso dia, que hoje não só tenhamos a presença, mas a evidência do Espírito Santo na nossa vida, na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Eu oro, Pai, pedindo essa bênção para todos nós, nesta manhã, onde o sol da justiça brilha em nós, Cristo Jesus. Amém e amém. E vos dará poder. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Quando chega, deu um pulo aqui. Mas eu queria chamar o nosso grupo hoje para uma das essências da sala, que é a verbalização do amor. Nesse espírito do relacionamento em Cristo, não resta outra, pastor. Eu vou amar a mim mesmo, como filho de Deus, como herdeiro, vou amar a minha família, vou amar o mendigo, porque a base do amor entre nós, primeiro, pastor, é desejar a sua salvação, querido.
Alguns casamentos, pastor, terminam porque a mulher só ama o homem no eros. Eros, eros. E isso não é suficiente. A mulher tem que amar o seu esposo para a salvação dele. E o homem deve amar a sua esposa para a salvação dela. Seu primeiro amor que sustenta todos os outros. Né? Até quando a gente ficar velhinho, o eros vai acabar, não vai, pastor? O eros vai acabar. E quando o eros acaba, resta o quê? Pelanca, ruga, dor de coluna, dor na junta, artrose, artrite, tudo que é isso aí. Se não for esse amor base, como é que você vive, não é, pastor? Então é isso, amados. Nós vamos trabalhar isso nesse encontro de casais. Vai ser bênção. Aí eu quero terminar, pastor, pensando no seguinte: a gente podia desafiar hoje um dia tremendo da verbalização do amor, sabe? A gente tem um vídeo clássico aqui na sala do Marcos Pinger. A gente estava falando com uma amiga nossa, a Beth, e a minha filha Anitta perguntou para a Beth: os seus filhos te acham bonita? E a Beth não tem uma autoestima muito elevada e disse: eu acho que não. Acho que eles me acham feia. E aí a Anitta perguntou: mas você diz eu te amo para eles? Você abraça eles? Porque isso faz toda a diferença para uma pessoa nos achar bonita. E eu achei super bonito isso, quando a minha filha meio que sacou isso. Que o eu te amo tem poder. Uma das vantagens de trabalhar em casa é que eventualmente eu tô de tarde em casa, ela tá fazendo o tema e eu tô trabalhando, escrevendo. E às vezes ela grita lá do quarto: pai, te amo. E tipo, é a melhor coisa de se ouvir, cara. É muito poderoso. São só 3 palavras, mas as pessoas têm medo delas. São só 3 palavras, mas a gente não percebe como elas são poderosas. Como um eu te amo muda vidas. Eu me lembro quando eu falei pela primeira vez para minha madrinha no telefone, eu falei: eu te amo. E aquilo foi super impactante para ela. Ela passou, todas as vezes que a gente se fala por telefone hoje, ela fala: eu também te amo, eu também te amo. Muitas vezes ela não tinha ouvido e ela não falava, porque a gente só dá o que a gente recebeu um dia. Eu me lembro quando eu comecei a namorar a minha esposa, Ana, e eu falava: eu te amo. E aquilo era poderoso e aquilo nos deixou mais próximos. A coragem de dizer eu te amo nos deixou mais próximos e fortaleceu o nosso relacionamento. Eu me lembro uma vez que a Anitta estava com o pai da Ana, meu sogro, e disse: eu te amo, vovô. E eu acho que meu sogro nunca tinha ouvido isso, cara. E ele começou a chorar. E aquilo foi muito forte para ele. E ele tentou começar a falar para os filhos: eu te amo. Mas não conseguia. Ele tentava falar, mas ele ficava constrangido. Ele achava bobo. É que o eu te amo é tão poderoso que as pessoas têm medo. O meu sogro morreu sem falar eu te amo para os filhos. Eu tenho certeza que ele se arrependeu disso. Eu te amo, ele constrange. Eu te amo, ele liberta. Eu te amo tem poder. E nunca é tarde para começar a praticar. Você que entrou nessa sala e está achando estranho falar eu te amo. Amigo, é estranho não falar. Estranho é não verbalizar o amor. Que necessidade tem? Se não tivesse, Jesus não teria perguntado para Pedro: Pedro, você me ama? Jesus perguntou para Pedro: você me ama? É porque Jesus tinha necessidade de ouvir o próprio Pedro dizendo que ele o amava. Claro que isso tinha uma questão de restauração com Pedro diante dos outros. Mas falar é tão importante como amar. Sabe por quê, irmãos? Se eu digo aqui: pastor Gilson, eu te amo, esta minha fala me compromete com o pastor Gilson. E alguns não querem, queridos, dizer eu te amo, sabe para quê, irmão? Para não se comprometer. Porque na hora que fala, se compromete. Se você fala que me ama, eu caí, você vai ter que me ajudar a levantar, irmão. Se você fala que você ama a sua esposa, na hora que ela errar, você vai ter que apoiar a sua esposa. Na hora que ela for frágil, você vai ter que levantar.
Na hora que seu marido não conseguir, filha, trazer o sustento para casa, você que disse que o ama vai sustentar seu marido. Na hora que seu filho não entregar tudo que ele poderia entregar, depois de você ter investido tudo nele, e você disse para ele que o ama, você vai ter que continuar amando seu filho. Porque você disse. Agora, quando eu não falo, eu não tenho a responsabilidade, não é? E muitos se escondem na aspereza da vida só para não assumir responsabilidade. Casando com o que o pastor pregou hoje, trabalhaço. Vamos fazer hoje o dia da verbalização do amor. Você vai escolher 3 pessoas hoje, para nesse espírito do relacionamento que o pastor falou, nesse espírito do relacionamento, a gente construa o outro. Mas não liga para pessoas que você comumente fala, não. Vou desafiar você a dizer para pessoas que você nunca disse e que talvez nunca esperassem que você dissesse. E vamos ver o que acontece amanhã. Combinado? E vamos pensar no maior encontro de casais já feito na internet. Eita, glória a Deus, menino! Vai ser top, pastor! Vai ser bom. Pastor, diante do desafio, eu quero começar, meu amigo. Eu amo você, viu, pastor? Eu preciso do Senhor para ser feliz, amigo. O Senhor é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, pastor. De verdade. Amo você também, pastor Wagner. Você é a parte visível de Deus e eu preciso de você para ser feliz. Amém. Glória a Deus por isso. Fernandão. Pastor Fernando. Pastor Bom, né, Wagner, pastor Gilson. Amo vocês. Vocês são a parte visível de Deus na minha vida e preciso de vocês para ser feliz e creio mais em Deus porque vocês dois existem. Amém. Glória a Deus. Isso é bom. Oremos. Querido Deus, Pai maravilhoso, que alegria, Senhor, alegria no Espírito. Nós temos concluindo esse encontro de hoje. Porque, ó Deus, o Senhor fala conosco na Tua palavra. É a Tua palavra que é viva e eficaz. E o Espírito de Deus é presente quando nós nos colocamos na disposição de tê-lo, de buscá-lo, de recebê-lo. Te louvamos, ó Deus, por mais essa ideia, esse plano, esse projeto, desse encontro de casais que vai acontecer aqui, Senhor, para milhares. Porque a família foi constituída, o casamento lá antes do pecado. Se tem algo que devemos preservar e zelar, é pelo sábado, que começou antes do pecado, pelo casamento que começou antes do pecado. E aqui, ó Deus, nós entendemos que é o Espírito Santo que faz essas famílias como um padrão elevado, um testemunho alto do Evangelho. Como diz a serva do Senhor, uma família bem ordenada e bem disciplinada fala mais alto em favor do Evangelho do que todos os sermões que possam ser pregados. Tal família é mais preciosa aos olhos de Deus do que o mais puro ouro de Ofir. Então, meu Pai, abençoa mais uma vez as famílias da Sala 57, essa multidão que está aqui, que sejam famílias cheias do Espírito Santo de Deus. E que hoje, nesse desafio, possamos, ó Pai, verbalizar o amor, porque a Tua palavra nos dá como mandamento: amai uns aos outros. Então, ó Deus, prepara-me e prepara as pessoas. Prepara-me para falar, prepara-nos para falar. E prepara o coração das pessoas para receber um eu te amo de coração. Hoje é o nosso desafio. Vamos viver essa experiência linda. Nos capacite para isso. Permanece conosco. Toma-nos em tuas mãos de amor e nos dê a alegria de, durante o dia, estarmos tendo a oração como exercício da nossa mente, na plena companhia de Cristo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.